E quando a gente pensa que já viu de tudo, chega mais essa bomba aqui para nós. O general do Exército, Bernardo Correia Neto, resolveu falar e falou o que ele sabe sobre o 8 de janeiro, e isto está causando uma grande reviravolta em Brasília. Olha só, pessoal, um comandante do alto escalão do Exército agora revelou sobre os presos do 8 de janeiro e sobre aquilo que realmente aconteceu ali e sobre o envolvimento de Jair Messias Bolsonaro. Ele vai falar aqui, nós vamos mostrar esse áudio, pessoal. Você vai ver aqui um áudio de um coronel ali do Exército Brasileiro, e esse áudio pode mudar toda a história desse jogo político ali em Brasília. Confira agora quem vai trazer o Deltan Dallagnol, aquele promotor que colocou Lula na cadeia, vai trazer essa denúncia aqui. Isso muda tudo, pessoal. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, veja essa matéria que foi vazada, inclusive, no Fantástico. Confira. Gente, para o que você está fazendo, porque isso aqui é uma verdadeira bomba. O Fantástico mostrou ontem novos áudios que eu já vou mostrar para você da trama do golpe. Só que esses áudios mostram que o golpe não foi executado. E mais do que isso, esses áudios acabam inocentando completamente os réus do 8 de janeiro daquelas acusações e condenações mais pesadas, dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Gente, presta atenção nisso aqui. Ontem o Fantástico transmitiu uma reportagem especial sobre a trama do golpe, com áudios exclusivos que a Globo obteve e que a Globo usou para mostrar os bastidores da tentativa do golpe. Mas qualquer pessoa sã, normal, que tem um mínimo de bom senso, vai ouvir esses áudios como vocês vão e vai entender duas coisas. Primeiro, de fato havia ali entre os militares um planejamento para o golpe, mas isso nunca saiu do pensamento, da cogitação e do planejamento. E a gente sabe, pelo nosso direito penal, que planos e cogitações não são puníveis. Em segundo lugar, qualquer pessoa sã vai concluir que houve ali uma desistência voluntária dos envolvidos, porque aquilo ali, aquele plano, não daria certo, não tinha como dar certo, e eles estavam plenamente conscientes disso. Os áudios são chocantes, porque você ouve e não tem o que discutir. Eu vou mostrar para vocês eles agora, mas o mais importante, que eu vou te explicar lá no final, depois que a gente ouvir os áudios, é que eles inocentam completamente os presos do 8 de janeiro. E eu vou te explicar por que isso, tintim por tintim. Bora agora ouvir os áudios aí comigo, ó. Nestas conversas, os envolvidos na trama apontam os motivos para o fracasso da tentativa de golpe. Acabei de falar com o Ortiz, cara. Ele falou que não vai ter nada. Tá pronto, só que ele não vai assinar por conta disso que eu te falei. O alto comando tá rachado e não quer encampar a ideia. Viu ali, ó? Não vai ter nada. Quem tá falando é o Tenente Coronel Sérgio Cavalieri. Ele disse expressamente, não vai ter nada. Tem sim, tio. Deu ruim, tá? Acabei de falar com o nosso amigo lá, falou que não vai rolar nada. Mais uma vez, não vai rolar nada. Claro, explícito. O comando não vai topar. A Marinha topa, mas só se tiver a outra força com ela, porque ela não aguenta a porrada que vai tomar sozinha. É aquilo que eu tinha conversado contigo. Segundo a Polícia Federal, o grupo sabia das consequências de dar um golpe sem o apoio total dos militares. Eu falo, cara, pode esquecer. O decreto não vai sair, o presidente não vai fazer. Só... Prestou atenção aí, ó. Coronel Bernardo Correia Neto. Pode esquecer, não vai sair. Eu só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, que ele tá com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. Neste áudio, um desabafo irritado e irônico reconhece que o plano de um golpe de Estado não deu certo. Agradeço aí nossos líderes, formado naquela escola de prostitutas, né? E o presidente não vai embarcar sozinho, porque ele tá com o decreto pronto, ele assina, e aí ninguém vai, ele vai preso. Então ele não vai arriscar, e bem-vindos à Venezuela. Aí, ó, não vai embarcar sozinho, não vai acontecer. Mas, gente, bora lá analisar tudo isso por partes, porque isso aqui é muito relevante. Vamos ouvir o primeiro áudio de novo, tem pouquíssimos segundos, e em seguida a gente vai comentando cada trechinho disso aqui, ó. Vamos lá. Acabei de falar com o Ortiz, cara. Ele falou que não vai ter nada. Tá pronto, só que ele não vai assinar por conta disso que eu te falei. O alto comando tá rachado e não quer encampar a ideia. Bom, viram aí, ó? Essa foi uma fala do Tenente Coronel Sérgio Cavalieri. Expressamente ele disse, falei com o Cid, ele falou que não vai ter nada, tá pronto, só que ele não vai assinar e por aí vai. O alto comando não vai encampar a ideia, não vai ter nada. O que a gente tem aqui, gente? O que é que tá pronto que ele tem que assinar? É óbvio que é o decreto de estado de sítio de defesa, que a imprensa chama de minuta do golpe. E ele diz,
não vai assinar. Não vai ter nada expressamente. Não teve, portanto, execução. Não teve violência ou grave ameaça, então não tem crime. Se você concorda comigo, deixa o seu like aqui no vídeo para que mais pessoas possam ouvir esses áudios bombas. Em outros vídeos aqui do canal, quem me segue sabe, então não deixe de seguir, não deixe de acionar o sininho de notificação. Quem me segue sabe que para que esses crimes eles possam ser punidos, tem que ter violência ou grave ameaça, porque isso está exigido pela lei. Na descrição desses crimes, só se praticam por meio de violência ou grave ameaça e não existiu. Vamos agora para o segundo áudio aqui, na mesma linha. Acompanha aí comigo. Tem sim, tio. Deu ruim, tá? Acabei de falar com o nosso amigo lá, falou que não vai rolar nada. O alto comando não vai topar. A Marinha topa, mas só se tiver a outra força com ela, porque ela não aguenta a porrada que vai tomar sozinha. É aquilo que eu tinha conversado contigo. Ouviu aí, ó? Acabei de falar com o nosso amigo lá e ele falou que não vai rolar nada. O alto comando não vai topar. Deu ruim aqui nas palavras dele. Gente, esses áudios aí, eles mostram que não teve execução nenhuma, que teve aí uma óbvia desistência voluntária, que no direito penal é quando alguém se prepara para cometer um crime, mas por qualquer motivo desiste de executar o crime e, portanto, a pessoa não pode ser punida. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo áudio, olha aqui comigo, ó. Eu falo, cara, pode esquecer, o decreto não vai sair, o presidente não vai fazer, eu só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, que ele tá com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. Olha aí, ó. Coronel Bernardo Correia Neto, dizendo expressamente, pode esquecer, o decreto não vai sair. Tá claro, não vai sair. Olha agora o quarto áudio. Acompanha aí, ó. Agradeço aí nossos líderes, formado naquela escola de prostitutas, né? E o presidente não vai embarcar sozinho, porque ele tá com o decreto pronto, ele assina, e aí ninguém vai, ele vai preso. Então ele não vai arriscar. E bem-vindos. Vocês entenderam, gente? Tá claro ou não tá? Agora, olha o que a lei diz, olha o que o Código Penal diz. O Código Penal ele chama essa regra aqui de desistência voluntária, tá? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime só responde pelos atos já praticados. Como assim, Deltan, só responde pelos atos já praticados? A pessoa que está com plano de executar um crime e desistir, ela não é punida por aquele crime. Só responde se algum ato praticado for algum crime independente. Então, por exemplo, a pessoa vai matar alguém, compra uma arma fria, uma arma ilegal, e anda com aquela arma ilegal. A pessoa praticou um crime aí de posse, de porte ilegal de arma. E vai responder por esse crime, mas não pelo crime de homicídio ou tentativa de homicídio. Por quê? Porque desistiu voluntariamente de seguir a execução. É exatamente o que a gente acabou de ver. Gente, olha tudo o que eu falei aqui, sendo repetido aqui expressamente pelo André Marsiglia. Ele aqui foi o primeiro advogado que atuou naquele inquérito das fake news. Ele é especialista em direito constitucional. E olha aqui o que ele disse, ó. Se nós admitirmos a hipótese mais grave para esses áudios, ela seria de um golpe planejado, mas abortado antes de ser posto em prática. Se alguém planeja assaltar um banco, mas não iniciar qualquer ato nesse sentido, não haverá crime punível, tentado ou consumado. Não importa se a pessoa escreveu um plano de assalto de banco, não importa se a pessoa mandou áudios falando o que você acha de assaltar um banco, vamos assaltar um banco, não importa. Se ele não foi lá, ele não começou a executar, se ele não entrou no banco armado, se ele não apontou arma para alguém, se ele não pediu dinheiro, se não começou, não tem crime. Não tem crime, é simples. Agora olha aqui a conclusão mais crítica de todas do André, que é o tweet seguinte aqui que ele fez, ó. Isso pressupondo que o decreto seria para posteriormente ser dado um golpe. Assinar decreto não é golpe, por óbvio. E seja como for, isso faz cair por terra que o golpe teria sido tentado pelos réus do dia 8. Os áudios inocentam os réus do dia 8. É exatamente, pessoal, isso inocenta completamente os réus do 8 de janeiro dos crimes de abolição democrática do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado. Não foi tentativa de golpe, ponto final. Isso aqui é a prova definitiva que deveria fazer nossos deputados e senadores se mexerem pela anistia dos réus do 8 de janeiro, porque as condenações deles só poderiam ser pelos crimes de dano e de incitação de dano, que tem penas muito mais leves, nada mais e nada menos. E isso só em relação àqueles que realmente praticaram os crimes, com individualização das condutas, com provas robustas do que cada um fez, como acontece em todo o processo penal do Brasil afora.
e não com denúncias genéricas, em lote, que pegam todo mundo e colocam todo mundo no mesmo balaio, sem provas individualizadas. Esses áudios que eu mostrei para vocês, eles matam a vinculação dessa trama de golpe com o 8 de janeiro que a PGR tentou construir na denúncia. Algo que já era fraco e agora foi destruído completamente por esses áudios. Pois é, toda essa história precisa mesmo ser colocada a limpo. Mas nós vamos mostrar agora uma outra matéria importantíssima que também está ligada a esse caso, porque os advogados do Donald Trump e da empresa Rumble, que entraram com uma ação junto à justiça norte-americana justamente contra Alexandre de Moraes, eles entraram com uma nova denúncia ali e agora nós vamos mostrar aqui a fala do advogado do Donald Trump e da Rumble. Olha só o que ele tem para trazer aqui, notícias novas, notícias quentes que acabaram de chegar, notícias frescas. Durante uma entrevista ali na CNN, na TV CNN, o advogado do Donald Trump e da Rumble trouxe essa notícia. Confira aí, voltamos em seguida. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora aqui no nosso Bastidores CNN com o advogado Martin De Luca, que representa Donald Trump e a empresa Rumble nesse processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao Bastidores. A Gabriela falava dos próximos capítulos dessa história, o que a gente pode esperar. E de que forma, doutor, eu queria que o senhor explicasse, na sua avaliação, é isso que vocês defendem, Alexandre de Moraes teria violado leis norte-americanas. Sim, obrigado por ter me convidado. A verdade é claro, ele tem 3 mecanismos para solicitar assistência judicial nos Estados Unidos e, porém, para fazer cumprir uma ordem judicial do Brasil nos Estados Unidos. Lembrando que Estados Unidos e Brasil são países com um ótimo relacionamento, pelo qual tem esses canais estabelecidos. Os canais, o mais comum para esse tipo de situação, como estamos falando de uma investigação criminal, é o MLAT, que é o Tratado de Assistência Mútua Legal entre ambos países. Tem uma autoridade central no Brasil, uma autoridade central nos Estados Unidos, que é o Departamento de Justiça. Então, quando um ministro do Supremo ou qualquer juiz no Brasil quer mandar um pedido de assistência judicial para fazer cumprir um mandado deles nos Estados Unidos, ele tem diversas formas de fazer isso, né? Quando é um MLAT, obviamente o que acontece é simples. Você encaminha para o Ministério da Justiça no Brasil, transmite para a autoridade central nos Estados Unidos e isso vai para o Departamento de Justiça. Aqui que vem o ponto-chave. O Departamento de Justiça vai avaliar esse mandado judicial do exterior, seja Brasil, seja ministro do Supremo, ou seja um juiz de primeira instância, ou seja um juiz do Japão. Vai avaliar esse mandado para determinar se cumpre com as leis dos Estados Unidos e com a Constituição dos Estados Unidos. E caso cumpra com todos os requisitos, encaminha para o distrito correspondente, nesse caso seria o Distrito Federal em Tampa, onde a corte ou o promotor pode fazer cumprir esse mandado. Esse caminho é o tradicional, é o normal, é utilizado todos os dias por inúmeros juízes no Brasil. Nesse caso, o Alexandre de Moraes escolheu, por razões que a Rumble desconhece, encaminhar por e-mail a um e-mail do Departamento Jurídico na Flórida um mandado, como vocês já têm visto, obrigando a empresa a contratar representantes no Brasil para poder se submeter à jurisdição brasileira. Lembrando que a Rumble nunca teve operações no Brasil e até de hoje não tem. Isso não concorda com os canais oficiais. E nesse caso é particularmente agravante quando sabemos que a ordem judicial é para censurar contas dentro dos Estados Unidos de um residente americano, que é um dissidente político brasileiro, que mantém contas também bancárias dentro dos Estados Unidos, e a ordem também pede parar o fluxo de fundos e monetização das contas para esse dissidente político. Ou seja, o mandado do ministro Alexandre de Moraes está solicitando que uma empresa americana sem operações no Brasil bloqueie fundos dentro dos Estados Unidos para um residente dos Estados Unidos e bloqueie as contas globalmente de um residente americano. Agravante de tudo isso é que esse dissidente político já é alvo de uma investigação do ministro, na qual ele tentou pedir a extradição dos Estados Unidos.
a administração Biden, mas eu acho que qualquer administração, tanto faz se foi Biden, se foi Trump ou se for qualquer outro presidente, a administração Biden recusou o pedido de extradição basado em que não é crime nos Estados Unidos pensar diferente. Então, um crime de opinião, né, ou expressar opinião, não é um delito nos Estados Unidos. Basado nisso, recusaram a extradição. 6 meses depois, a Interpol tirou o pedido de captura internacional por razões que a Interpol não explicou, mas obviamente isso só acontece quando a Interpol não acha que é um crime. E, após tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou mandados sigilosos para um endereço do Departamento Jurídico da Rumble na Flórida. Doutor, a gente está falando do blogueiro Alan dos Santos, que é um foragido dos Estados Unidos por ter dispersado o discurso de ódio e também fake news. O senhor está dizendo, a Rumble não tem atuação aqui no Brasil, mas diante desse impasse, a Rumble avalia acabar designando algum representante no Brasil da empresa? A Rumble não teria por que designar um representante se a Rumble não tem operações no Brasil. Mas vamos imaginar uma analogia. Eu começo uma empresa em Silicon Valley, uma startup, com 20 funcionários. E aí eu vou ter conteúdo. E esse conteúdo vai se transmitir no mundo inteiro, a menos que alguém bloqueie. Então vai se transmitir em 193 países. Você acha que se a gente recebe um pedido de um juiz na Índia, de outro juiz na África do Sul, de outro juiz em Eslováquia, de outro juiz em Coreia do Norte, pedindo que a empresa com 20 funcionários em Silicon Valley designe e contrate representantes legais em todas essas jurisdições, faria sentido para você? Obviamente não. Não é um mecanismo no qual, na era digital, as empresas podem operar. Você não pode contratar um representante legal em 193 países do mundo, simplesmente porque seu conteúdo se espalha pelo mundo. A Jussara Soares, a nossa analista de política, também está em tela, doutor, ela que viabilizou essa entrevista. Muito obrigada, Jussara. Agora é contigo. Boa tarde, doutor De Luca. Meu questionamento para o senhor é sobre como esse pedido de liminar no Tribunal da Flórida pode ter impacto aqui na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio do Rumble no Brasil. Bom, o que nossa liminar pede, entre outras coisas, é basicamente que se suspendam as ordens, os mandados do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E justamente por ter evitado ou eludido todos os canais oficiais pelos quais o governo dos Estados Unidos pode dar o consentimento aos seus mandados, sejam declarados ilegais e suspensos. É isso que a gente está pedindo inicialmente, na nossa liminar. Doutor, eu gostaria de perguntar se, diante desse cenário, o senhor avalia a possibilidade de uma conciliação, sentar à mesa, eventualmente, com o ministro Alexandre de Moraes, para explicar esses argumentos e chegarem a um ponto em comum. Obviamente, a empresa sempre está aberta a diálogo, a conversa. Nesse cenário, a gente nunca teve conversa. Simplesmente a empresa começou a receber mandados por e-mail após o gabinete do ministro se aproximar aos ex-advogados da empresa e pedir para eles que falem com seu cliente, sendo a Rumble, para que a Rumble recontrate eles, para que eles virem representantes legais no Brasil. Os advogados se recusaram a fazer isso e aí começaram a chover mandados no inbox do Departamento Jurídico na Flórida. Se tivesse uma possibilidade de diálogo, obviamente a empresa sempre está aberta a esse diálogo. Por enquanto, então, o que se tem é essa última ação que vocês moveram contra Moraes, ainda sem uma repercussão jurídica, ou seja, sem uma decisão, certo? É tudo muito diferente para vocês que trabalham com esse assunto no direito internacional? É inédito, o senhor diria, doutor, esse tipo de processo? É inédito. É inédito. A gente passou dias pesquisando, tentando achar algum outro caso similar nos Estados Unidos, nos quais um juiz estrangeiro
evitou todos os canais oficiais e começou a encaminhar mandados sigilosos por e-mail para empresas americanas para ordenar que essa empresa americana faça ou deixe de fazer coisas dentro dos Estados Unidos, né? Vamos ter em consideração que esse mandado está solicitando que a empresa suspenda a monetização das contas de um residente dos Estados Unidos. Todas as contas estão nos Estados Unidos, então um mandado estrangeiro pedindo suspender monetização de duas partes dentro dos Estados Unidos. Enfim, a gente não achou nenhum precedente na história dos Estados Unidos de uma situação similar. Então, realmente, pelo menos para nós, é a primeira vez. Muitas pessoas, comentadores no Brasil, mencionam o caso de X, né, do Twitter, do ano passado. Mas esse caso é fundamentalmente diferente, porque a Twitter, ou a X, sempre teve operações no Brasil. Tinha funcionários no Brasil, contas bancárias, negócios, comercialização, monetização no Brasil, uma empresa operando no Brasil mesmo. A Rumble nunca operou no Brasil e até hoje não opera no Brasil. Então, esse tipo de mandado é realmente diferente. A outra característica que é diferente é que, até onde a gente entende, os mandados para Twitter e X do ano passado pediam censurar dentro do Brasil. Ou seja, eu quero que você bloqueie essas contas no Brasil. E os mandados que a gente recebe pedem que a empresa bloqueie as contas globalmente. Ou seja, está pedindo também que a Rumble bloqueie as contas desse dissidente político para que um usuário em Alasca, ou em Califórnia, ou na França, ou no Japão, também não possa ver as contas desse residente dos Estados Unidos. Doutor, mas no caso, por exemplo, do Alan dos Santos, caso venha uma decisão judicial brasileira de bloqueio, a Rumble estaria disposta a bloquear no Brasil apenas, já que é uma decisão no Brasil? A Rumble não tem operações no Brasil. Então, seria um cenário hipotético. Caso esse for o cenário, obviamente a empresa teria que considerar e reavaliar com advogados brasileiros essa hipótese. Mas a realidade hoje é que, após receber inúmeros mandados do ministro, nenhum restringiu tudo a território brasileiro. O bloqueio de monetização e o bloqueio das contas é global. A Jussara Soares fecha a entrevista. Jussara, contigo. Doutor De Luca, só para ficar claro, teve na semana passada a determinação do ministro Alexandre de Moraes para bloquear o Rumble aqui no Brasil. Neste aspecto, a empresa ela está recorrendo, vai recorrer para poder liberar a plataforma aqui, embora não tenha uma atividade administrativa no país, só para entender como é que vai ser a ação especificamente em relação a essa ação do bloqueio da Rumble determinado pelo ministro Moraes. No Brasil, a empresa não tem tomado nenhuma ação. Se o Alexandre de Moraes quer censurar todas as contas, até agora a postura da empresa é que a gente não opera no Brasil e é território brasileiro. Porém, a escolha acaba sendo dele. É outra pergunta, talvez mais filosófica e de política de Estado e políticas públicas, se faz sentido censurar a dissidentes políticos, mas isso já não é uma questão para a Rumble se pronunciar, porque dentro do território brasileiro. Então, hoje é banida a Rumble, amanhã será banida outra e, sei lá, daqui a 1 ano, 5 anos, seria possível que, se as empresas escolhem abrir mão do mercado brasileiro, o Brasil fica sem redes sociais, porque todo mundo é banido. Mas como vocês já sabem... Não, só para deixar claro, então a Rumble não deve recorrer do bloqueio da plataforma aqui no país. Isso está definido? Não recorre sobre isso? É que recorreria para quem? Não tem autoridade acima do Alexandre de Moraes. Talvez ao Supremo Tribunal Federal, pedir ao plenário do Supremo Tribunal Federal que avaliasse. A empresa não tem tomado nenhuma decisão desse tipo por enquanto.
Pois é, você viu aí essa matéria desse advogado trazendo o que realmente pode acontecer com relação a esse processo ali e Moraes sendo intimado ali nos Estados Unidos. Agora, sobre a primeira parte desse vídeo que mostramos os áudios ali vazados, onde comprova que realmente não houve golpe, houve um pensamento de fazer uma reviravolta, de fazer algo para poder salvar o país, mas pensamento não é crime, assim como o Deltan Dallagnol falou aqui. Até o momento, na nossa Constituição, pensar não é crime, porque se fosse, não existiria cadeias, prisões penitenciárias neste país para tantas pessoas, porque quem nunca pensou algo que estivesse contra a nossa Constituição, contra as leis do nosso país? Então, pessoal, tudo isso não passa de uma grande armação e o objetivo final é prender Jair Bolsonaro. E é claro, eles querem fazer isso para se vingar justamente do Lula. E agora, esse advogado ali da Rumble e também do Donald Trump trazendo essas notícias, mostrando que o que? Não existe atuação da Rumble aqui no Brasil e eles querem prender Alan dos Santos, eles querem prender o Paulo Figueiredo, o Constantino. São jornalistas que estão ali nos Estados Unidos. Inclusive, o jornalista aqui da CNN comentou sobre o Alan dos Santos e falou que ele é um blogueiro. Blogueiros são esses jornalistas aí que trazem desinformação de manhã, de tarde, de noite e que são militantes da esquerda. Eles não podem deixar de receber o Pix, porque senão eles têm que mudar o discurso dele. E isso é que é uma vergonha. Agora, vamos esperar, vamos aguardar para que Donald Trump, Elon Musk e companhia reforcem aí as armaduras aí contra o esquerdismo no Brasil. Inclusive, pessoal, nós tivemos uma grande vitória ali também na Europa, onde na Alemanha a direita venceu. A direita venceu novamente. Agora está reforçando mais ainda o conservadorismo. Aqui na América nós temos o Milley, nós temos nos Estados Unidos o Donald Trump, nós temos em El Salvador, ali na América Central também, o Bukele. E agora na Europa também, a Europa está se mudando e virando para a direita. Isso é uma excelente notícia e nós podemos aguardar sim que para 2026 vamos ter boas notícias sim, com certeza. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.